contas diplomáticas finlandesas na Rússia foi noticiado anteriormente pelo jornal Helsingin Sanoma. A agência citou um e-mail do Ministério das Relações Exteriores em Helsinki, que descreveu a situação como séria. A missão diplomática finlandesa teve seu acesso a serviços bancários restrito em bases recíprocas, informou a agência de notícias RIA Novosti, citando a embaixada russa em Helsinki. De acordo com diplomatas russos, Moscou alertou repetidamente seu vizinho sobre uma possível retaliação, depois que a Finlândia congelou a conta do Centro Russo de Ciência e Cultura no Banco Nacional Nordea em março. A polícia da Nova Zelândia diz acreditar que um incêndio mortal em um albergue na capital, Wellington, foi provavelmente resultado de um incêndio criminoso e está tratando o caso como uma investigação de homicídio. Fumaça e chamas envolveram o Lower First Lodge de 4 andares na manhã de terça-feira, resultando na morte de pelo menos 6 pessoas. Posso confirmar que estamos tratando o incêndio como incêndio criminoso, disse o inspetor de polícia e comandante distrital em exercício John Bennett a repórteres na quarta-feira, recusando-se a fornecer mais detalhes. Está sendo tratado como uma investigação de homicídio, disse ele. Os países ricos do G7 devem aos pobres cerca de 13 trilhões de dólares em ajuda não remunerada ao desenvolvimento, bem como apoio na luta contra a mudança climática, diz a instituição de caridade britânica Oxfam. Em vez de cumprir suas obrigações, o Grupo Internacional das 7 Nações e seus bancos estão exigindo o pagamento de dívidas de 232 milhões de dólares por dia, disse a organização na quarta-feira. Países ricos do G7 gostam de se apresentar como salvadores, mas o que eles estão operando é um duplo padrão mortal. Eles jogam por um conjunto de regras enquanto suas ex-colônias são forçadas a jogar por outro, disse o diretor executivo interino da Oxfam, Amitabh Bear, em comunicado. É o mundo rico que deve ao sul global a ajuda que eles prometeram décadas atrás, mas nunca deram. Os enormes custos dos danos climáticos causados pela queima imprudente de combustíveis fósseis, a imensa riqueza construída sobre o colonialismo e a escravidão. Os países desenvolvidos prometeram em 2009 transferir 100 bilhões de dólares anualmente entre 2020 e 2025 para estados vulneráveis, atingidos por impactos, desastres climáticos cada vez mais graves, mas essa meta nunca foi atingida. Espera-se que os líderes do G7 reafirmem suas metas climáticas durante uma cúpula em Hiroshima, Japão, de 19 a 21 de maio. Rivais em guerra continuam a lutar no Sudão, em um conflito em que seus cidadãos estão sofrendo o peso da crise, tentando novos movimentos enquanto lutam pelo poder. O chefe militar do Sudão ordenou no domingo o congelamento de todas as contas bancárias pertencentes às Forças de Apoio Rápido, RSF, paramilitares, em meio a negociações de paz contínuas em Jeddah, na Arábia Saudita. Analistas dizem que a ação do general Abdel Fattah al-Burhan visa minar a independência do líder do RSF e esmagar a própria força, já que as negociações parecem se afastar do resultado favorável do exército, mas pode acabar não tendo muito efeito. O líder do RSF, Mohamed Andar Emeti Dagalo, acumulou riqueza e construiu suas forças de várias maneiras, o que ajudará a protegê-lo do corte, disse Sami Andi, diretor administrativo da International Interest, uma empresa de risco político com foco no Oriente Médio. A riqueza e o poder de Emeti vêm de sua aquisição gradual de instituições financeiras sudanesas, do controle de uma parte significativa das reservas de ouro do país e do envio de suas tropas RSF para lutar com aliados em lugares como Iêmen e Líbia, disse ele. Eric Rives, professor do Smith College nos Estados Unidos, cuja pesquisa sobre o Sudão se estende por mais de 2 décadas, concorda que a maior parte da riqueza do RSF não será afetada. Povo Rohingya em Mianmar, atingido por um ciclone, enterrou entes queridos fora de aldeias devastadas e procurou os desaparecidos, esperando pouca ajuda de um governo que nega sua identidade. O ciclone Mocha quebrou pontes, derrubou linhas de energia e destruiu cabanas próximas em campos de deslocados e aldeias em todo o estado de Rakhine, deixando dezenas de milhares de minorias perseguidas ainda mais no limite. A Arakan Rohingya National Alliance, uma coalizão de direitos humanos, disse em um comunicado que mais de 400 pessoas foram mortas e que o número de mortos deve aumentar, com centenas de desaparecidos. Muitas pessoas vasculharam pilhas de detritos que já foram suas casas ou removeram árvores caídas dos caminhos da aldeia. Outros procuravam familiares não vistos desde que o ciclone atingiu a costa no domingo.
Foi a tempestade mais forte a atingir a região em uma década. Estávamos tentando correr, mas a água estava muito alta e nos arrastou para baixo, disse Sarla Macá, 40, do vilarejo de Bazara. A água estava em volta do nosso peito. Minha filha e o filho dela se perderam enquanto corríamos. A Abu Agal-San, 66, enterrou sua filha, o último membro de sua família a ser levado pela tempestade. Acabei de encontrar o cadáver dela no lago da aldeia e enterrei-a imediatamente. Não consigo encontrar palavras para expressar minha perda, disse ele. 9 dos meus 14 membros da família foram mortos, disse ele ao lado da cova cavada às pressas. Enquanto pensávamos em nos mudar, as ondas vieram imediatamente e nos levaram. O contato foi sendo restabelecido lentamente com Sitwe, uma cidade de cerca de 150 mil habitantes, com estradas sendo desobstruídas e a conexão de internet restabelecida. Imagens transmitidas pela mídia estatal mostraram tropas descarregando ajuda no aeroporto, e a mídia estatal informou que o chefe militar Min Aung-Hlaing visitou para ver os danos. Um sistema de defesa antimísseis Patriot, fabricado nos Estados Unidos e usado